Senhor. Você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, você pode sentar-se. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, a palavra do Senhor vai nos ensinar essa parábola tão conhecida, a parábola do filho pródigo. Diz assim a Bíblia, Lucas 15, a partir do verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. E então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, depois de ter ouvido, Senhor, testemunhos tão preciosos do Teu poder, de ver, Senhor, Teus servos trabalhando num país tão fechado, e o Senhor abrindo portas, nós Te adoramos por isso. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco e o Teu Espírito está aqui entre nós. Mas nessa hora te pedimos: torna-te irresistível, fala ao nosso coração, aplica a Tua Palavra às nossas vidas. Que todos nós, de alguma maneira, sejamos tocados pelo Senhor. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. É interessante como, depois de uma viagem, não sei se você já teve essa experiência, e ficar um tempo relativamente longo fora de casa,
a gente tem uma alegria especial de voltar para casa, né? Eu me lembro de uma viagem, foi talvez a mais longa que eu já fiz, de ficar 42 dias fora de casa, e no meio dessa viagem surgiu uma série de outras situações, uma guerra civil no país em que eu estava, as possibilidades de viajar foram impedidas. E aí então, quando eu cheguei, foi uma festa em todos os sentidos, né? Primeiro, você pisar no chão do Brasil, que coisa boa, não é? E depois encontrar a família, abraçar os filhos que ainda eram pequenos, e poder estar com a minha esposa, que pegou um avião, foi até São Paulo para me receber, porque ela queria estar o mais rápido possível comigo. Então, que coisa boa, que coisa gostosa voltar para casa. Mas é interessante que essa parábola vai mostrar para a gente que, apesar de voltar para casa ser em todas as 3 parábolas que Jesus contou, né, a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, é sempre motivo de festa. Esse jovem dessa parábola não conseguia antever a festa, ao contrário, ele estava vivendo um drama interior. E ao longo desse período da nossa campanha de oração, nós temos usado essa parábola como base dos nossos estudos. Temos um livro devocional que foi o pastor Isaías Quirino, que está aqui, o nosso autor, né, publicado pela editora AD Santos, que nos ajuda a pensar em várias perspectivas diferentes essa parábola. E a perspectiva desta semana é a seguinte: a hora de voltar para casa é agora. A hora de voltar para casa é agora. E eu queria perguntar para esse texto, não é, como é que a gente descobre que a hora de voltar para casa é agora? Porque para Deus, não é, como Pai, o desejo dele é fazer festa para cada filho que volta para casa, e por isso ele quer que a gente volte para casa agora, sempre. Mas nem sempre a gente percebe que é a hora de voltar para casa. E eu queria perguntar para esse texto, não é? Como é que esse jovem percebeu, descobriu que a hora de voltar para casa era aquele momento específico? E a primeira resposta que a gente vai encontrar para essa pergunta está no verso 17, onde a palavra de Deus diz assim: e então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. O texto vai nos ensinar que a volta para casa na vida do jovem da parábola começou quando ele caiu em si, ou seja, ele foi capaz de se ver na verdadeira condição em que se encontrava. Ele conseguiu se ver como de fato ele estava. É interessante como muitas vezes nós não conseguimos nos ver como de fato somos ou estamos. Já parou? Você já deve ter tido essa experiência de conversar com alguém que se acha. Já conversou com alguém que se acha? Não é? Dá raiva, fala a verdade, né? Não dá raiva. E o ruim é que a pessoa que se acha, né, ela nunca se vê como de fato ela é, né? E ela está se vendo muito além. E aí a gente vai conversando, dizendo assim: mas será que não percebe? Será que não vê? Será que não está entendendo? Oh, para pensar, não é? E é interessante. Agora também a gente é capaz de conversar com pessoas que se veem muito aquém do que de fato são. E a gente chega para elas: escuta, peraí, para com isso, o que é que você está pensando? Olha isso aqui, olha aquilo outro. Tem muita gente que não consegue se enxergar como de fato é, ou como de fato está. E essa é uma das razões porque às vezes a gente se afasta, não é, desse caminho com Deus. Quando a gente olha na parábola, a gente vai descobrir que esse jovem passou por alguns momentos diferentes
de enxergar-se. O primeiro momento, quando ele sai de casa, é um momento de autossuficiência. Ele começa conversando com o pai, um negócio muito complicado. Ele diz assim: olha, pai, me dá a minha parte da herança. Bom, você pode imaginar que em qualquer época, naquela muito mais, esse pedido já seria muito complicado. Por quê? A gente dá a herança quando? Quando morre. Então, essa conversa era assim: está querendo que eu morra? Não entendi bem como é que é esse negócio. Não é que eu não quero que o senhor morra, para que eu não queira que o senhor morra, me dá antes. Mais ou menos. Mas não é só isso. Na cultura daquele tempo, a herança era administrada pelo filho mais velho. O filho mais velho, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos bens da família, e ele tinha também a responsabilidade de prover o sustento para toda a família. Então ele era o administrador. E esse pedido que nessa parábola esse jovem estaria fazendo, era uma ruptura quase que definitiva com o filho mais velho e com toda a família no futuro. E aí a gente vai perceber que nessa parábola Jesus está mostrando algo de autossuficiência. Muitos de nós nos afastamos da casa do Pai, da comunhão com Deus, porque nos sentimos autossuficientes. E a gente olha para cima e diz: Deus, olha, cuida aí dos teus negócios, que eu vou cuidar dos meus negócios. Eu sou o dono do meu nariz, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E o interessante é que muitas vezes pessoas assim não percebem que, ao serem desse jeito, eles não estão apenas cuidando da sua vida como imaginam que cuidam da sua vida, mas na verdade estão provendo sofrimento para todo mundo que os ama e está à sua volta. Porque esse fazer o que eu quero, tantas vezes envolve machucaduras, e a gente não é capaz de se perceber no meio dessas machucaduras que a gente gera na vida dos outros e na nossa própria vida. Algum tempo atrás eu fui chamado para estar numa casa, fazer uma visita de emergência, numa situação complicada, onde a pessoa, o chefe daquela família, estava embriagado. E aí a família desesperada, dizendo: pastor, vem aqui conversar com ele, porque não é a primeira vez. Ele tem estado embriagado muitas vezes. E de repente cheguei para conversar com ele num local da casa, e eu nunca vi tantos frascos, tantas garrafas de bebida diferentes, de todos os tipos, naipes, qualidades e valores, na minha vida, num único lugar. E aí quando começamos a conversar, a pessoa estava alterada e falando que ele precisava de ajuda. Essa pessoa dizia: não, eu tenho todo o autocontrole, eu sei, eu paro quando eu quero. Para nada, continua bebendo até hoje, e continua ficando embriagado toda noite. Esse sentimento de autossuficiência não apenas nos afasta de Deus, mas nos afasta de pessoas que nós amamos. Esse jovem só pôde voltar para casa quando ele entendeu, quando ele caiu em si e conseguiu perceber a coisa mais simples que Jesus nos ensinou. Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. De fato, você pode escolher os caminhos da tua vida. De fato, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Mas a verdade é que
todos nós carecemos da graça de Deus todos os dias. E que se a gente andar sozinho nessa vida, pode ter certeza que a gente vai se esfolar e se machucar. E quando aquele jovem caiu em si, do verdadeiro estado em que ele estava, ele disse: eu não posso ficar aqui. Alguma coisa tem que mudar na minha vida. Ninguém volta para casa sem cair em si. O segundo estágio nessa jornada de afastamento desse jovem teve a ver com um outro pensamento muito natural na vida de todos nós. Às vezes a gente até dá trombada com a vida, não é? Mas eu continuo sendo dono do meu nariz e eu continuo a imaginar, não é, que eu dou conta. Então eu digo assim: ok, a coisa está feia, tem problemas, mas não vou voltar para a casa do meu pai não, eu vou arrumar um emprego aqui, vou dar a volta por cima. E esse foi o pensamento dele, natural. Deixa comigo. Não é tudo aquilo que eu imaginava, mas também não é tudo isso não, pode deixar comigo. E sabe, queridos, a gente não percebe na vida que nem tudo está no nosso controle. Você não tem controle. Não tem controle. Está aqui o Mansur, está aqui do meu lado. Eu me lembro do testemunho que ele deu, de uma, se não me engano, era um final de ano, não era isso? Final de ano. Estava dirigindo o carro dele, não é? Quando ele sentiu um negócio quente no peito dele, ele botou a mão no peito, era uma bala perdida que tinha parado no peito dele. Aí quando ele viu a bala perdida no peito dele, me lembro que ele me disse: se eu errar, você me corrija depois, não é? Ele encostou o carro no meio-fio, tremendo, disse assim: olha, que vida é essa? Estou indo aqui para a casa da minha família, celebrar uma festa de final de ano com a família, não estou fazendo nada de errado, e uma bala parou no meu peito, eu não sou dono da minha vida. Você não tem controle de nada. Não tem controle de nada. E eu estou falando de Curitiba, não estou falando do Rio de Janeiro, hein? É verdade. Esse sentimento que está aqui relatado na palavra é meu sentimento e seu sentimento tantas vezes, e a única maneira de a gente voltar para casa é quando a gente cai em si e percebe que sem a graça de Deus a gente não é nada. Não tem jeito. Por isso a volta da casa só começou quando ele entendeu que não poderia reverter a sua situação de vida sem a bênção do Pai. A minha pergunta para você é: quanto tempo você vai precisar sofrer para entender o princípio mais simples da espiritualidade? Aquele que Jesus ensinou: sem mim nada podeis fazer. E o grande desafio dessa parábola é para que a gente troque os óculos da autossuficiência pelo sentimento de buscar uma abençoadora dependência de Deus. Se Jesus não é o Senhor da nossa vida, a gente está caminhando por caminhos que vão gerar dor na nossa alma. Segunda coisa que eu vou aprender nesse texto, está nos versículos 18 e 19, e aí ele vai dizer assim: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E a segunda coisa que a gente vai aprender é que a volta começou quando esse jovem entendeu que ele era
pecador. E a nossa volta só acontece para a casa do Pai quando a gente entende que somos pecadores. É interessante porque até então ele não tinha entendido que a sua rebeldia e a sua independência eram pecado. Era simplesmente seu direito. E ele só foi capaz de iniciar a jornada de volta para casa quando caiu na mente dele essa certeza: pequei contra Deus e contra ti. Agora, por que se afastar de Deus é pecado? Pecado ele é descrito na palavra de Deus com algumas metáforas, para a gente poder entender o significado de pecado. Porque senão a gente se perde, eu posso ter percepções semânticas diferentes do pecado. Pecado, por exemplo, na Bíblia tem uma metáfora que nos ajuda a entender, que é errar o alvo. Errar o alvo. Deus tem um plano para a minha vida, Ele tem um propósito para a minha vida, Ele tem algo que Ele preparou de bom para nós, Ele preparou algo especial para mim e para você. E quando a gente não aceita o plano de Deus, a gente erra o alvo de Deus para a nossa vida, e aí a gente se perde. Você já encontrou alguém que num determinado momento da vida diz assim: olha, eu estudei, me formei, não é? Mas não é isso que eu quero fazer. Eu me lembro de uma jovem que terminou, se formou em piano, não é? Ganhou, colou grau, foi na festa de formatura, fez faculdade de música, negócio chato, complicado, difícil. Me perdoem vocês, mas é difícil, não é? É complicado, é verdade. Sabe quando terminou a festa, o que essa moça fez? Pegou o diploma, entregou para o pai e para a mãe e nunca mais tocou o instrumento dela até hoje. Porque ela disse: eu estou no lugar errado. Quantos anos levou para perceber que estava no lugar errado? A Bíblia vai falar para a gente que Deus tem um plano para a nossa vida, e esse plano é algo de bom que Deus preparou para nós. E às vezes a gente está construindo planos que estão nos consumindo, e aí a gente está errando o alvo, e de repente a gente tem que parar e dizer: espera aí, onde eu estou indo? E aí eu vou dizer: pequei, Senhor, contra o teu plano para a minha vida, o teu propósito para mim. Outra metáfora que a Bíblia vai nos ajudar a entender o que é pecado: pecado é transgressão, diz a Bíblia, quando eu quebro os parâmetros que o Pai instituiu para o bem das nossas vidas. E aí então eu fico dizendo: não, então eu quebrei a lei de Deus. A gente não entende que quando Deus coloca parâmetros para a nossa vida, Ele está construindo aquilo que é bom para nós. E quando eu transgrido esses parâmetros, eu estou fazendo algo que avilta a minha própria vida e me destrói. Eu já contei esse caso para vocês, mas tem tudo a ver com isso. Uma jovem, filha de pastor, criada na igreja, conhecia os valores do reino de Deus, sabia muitos versículos da Bíblia de cor, mas apaixonada pela arte, apaixonada pelas artes cênicas, por tanta coisa, ela se afastou de Deus, da família, começou a seguir os valores do grupo em que ela estava inserida. Ela chegou a constituir família, e dentro dessa visão do grupo que ela fazia parte, das pessoas com quem ela convivia, o conceito de casamento, o conceito de família era muito diferente. E a ideia era mais ou menos assim: olha, a gente precisa ter pessoas com quem a gente vai contar e conviver, a gente vai constituir família, tinha filhos e assim por diante, mas ninguém pode segurar o seu coração. O coração é incontrolável. E então fizeram um acordo.
marido e mulher, para ter um casamento aberto. Está entendendo? Porque ninguém controla o coração. Você sai com quem você quiser, eu saio com quem eu quiser, mas nós mantemos a nossa vida, a nossa família, porque afinal de contas nós somos tão evoluídos, nós estamos acima da média. Estou falando sério. Bom, não preciso contar o final da história, né? Separação, dor, brigas das mais tremendas, ódio, não era briga, era ódio, dor no coração dos filhos, lágrimas nos olhos dos pais. Por quê? Porque toda vez que a gente transgride os valores de Deus, a gente não está ofendendo apenas Deus, mas a gente está se machucando, porque esses valores foram feitos para o nosso bem, e é isso que a gente não entende. Deus, na sua bondade, colocou parâmetros para a vida, e toda vez que eu atravesso esses parâmetros para a vida, eu sofro e faço pessoas sofrerem. A Bíblia vai dizer que pecado é quando nós nos distanciamos da comunhão com o Pai, quando barreiras se levantam entre nós e Deus, e estar fora da casa do Pai é pecado, porque nós fomos criados para comunhão com Ele, não tem como. Se a gente não consegue entender que é pecado estar longe do Pai, por outras razões, pelo menos por ingratidão. Uma jovem completou 18 anos e queria fazer uma festa, e pediu ao pai e à mãe o que ela gostaria que acontecesse na festa. E aí então a festa foi montada conforme ela queria, e foi feita no salão social do prédio da casa dela. E quando chegou o dia da festa, ela disse para os seus pais: ok, papai, muito obrigado pela festa, mamãe, muito obrigado pela festa, mas essa festa é minha e dos meus amigos, vocês não vão. A festa aconteceu, e sabe o que aconteceu lá no quarto, lá na sala da casa, lá no apartamento? Tinha um pai e uma mãe chorando, porque havia um sentimento no coração deles do quê? De ingratidão. Quando aquele jovem caiu em si, o próximo sentimento dele foi: pequei. Pequei contra Deus, porque eu comecei a viver valores que não tinham nada a ver com aquilo que Deus planejou. Mas pequei contra o meu pai, e eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar para casa. Terceira e última coisa que eu queria deixar com você. Nos versículos 20 a 24, a Bíblia vai nos falar que esse jovem, arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. É interessante que terceira coisa que a gente aprende sobre como a gente volta para casa é que a volta para casa se completa com passos de fé. Qual era a fé que esse jovem tinha no seu coração?
meu pai vai me aceitar em casa. Eu não sei muito bem como ele vai me aceitar em casa. Se ele vai me aceitar como um empregado, ou se ele vai me aceitar como filho, se vai me aceitar como herdeiro, ou se simplesmente eu serei um agregado da família. Mas eu preciso voltar para casa, porque onde eu estou morrendo. Foi essa a conclusão dele. E aí então ele vai dar o primeiro passo, arrumar suas coisas e começar a jornada de volta. Ninguém volta para casa se não der o primeiro passo. Não tem retorno se a gente não transformar os sentimentos da nossa alma em atitudes práticas da nossa vida. E o interessante foi que depois do primeiro passo, ele teve que dar o segundo, o terceiro, o quarto. A história é uma parábola, é uma ilustração. A gente não sabe quantos quilômetros, a gente não sabe qual foi a distância, quantos dias de viagem. A gente pode imaginar um monte de coisa, eu poderia inferir tantas outras, mas a gente não sabe, ela é uma ilustração. Mas com certeza teve o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto passo. E sabe, queridos, no caminho de volta, a gente tem que ter a coragem de dar passos de fé, que demonstrem o nosso comprometimento com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Há pessoas que nunca dão o primeiro passo, às vezes até se arrependem ou sentem remorso, porque o verdadeiro arrependimento envolve passos de fé. Há outros que dão os primeiros passos e desistem no meio do caminho, que chegam até a porta da casa do Pai e vão embora. Mas sabe onde essa jornada precisa terminar para ter efeito? Nos braços do Pai. Eu acho tão maravilhosa essa história, é que a Bíblia vai dizer que quando o pai avistou ao longe, no caminho, o seu filho, ele se compadeceu dele e saiu correndo na direção desse filho. E muitas vezes, querido, quando a gente começa a dar os passos de fé, e Deus nos vê cambaleando no meio da jornada, na sua misericórdia e graça, Ele deixa o trono do céu e invade a nossa alma com a sua graça, e nos arranca de lugares que a gente nunca imaginava que Deus pudesse entrar, simplesmente porque Ele quer que você esteja nos braços dEle. E aí, se você está no meio dessa jornada, ou dando o primeiro passo, eu quero dizer para você, que esse é um momento, que a gente precisa parar só nos braços do Pai, só nos braços do Pai. E o interessante é que, essa história tem 2 filhos, e ela vai mostrar para a gente, que o filho que estava fora de casa, precisava voltar aos braços do pai, mas que tinha um filho que estava dentro de casa, que também não estava nos braços do pai. Um tinha fugido para o mundo, e o outro tinha se escondido no legalismo, e Jesus intencionalmente colocou isso para falar dos escribas e fariseus, que tinham transformado a sua religiosidade num substituto dos braços do Pai. E para ambos essa história é contada para dizer que tanto um quanto o outro, o que está lá no mundão e o que às vezes está aqui dentro, mas Jesus não está no coração, que está aqui dentro e não aprendeu ainda a deixar Jesus ser o Senhor, ou quem sabe até vivendo uma vida dupla, ambos precisam estar nos braços do Pai. Ontem no culto da noite, não é? Foi muito lindo, 2 fatos aconteceram que ilustram muito bem isso.
O primeiro foi ver uma menina que a gente conheceu como adolescente, que frequentava a nossa casa, como lá na célula, que a gente tinha tanto carinho, e que 20 anos se passaram, e ela está fora da casa do Pai. E no culto de ontem à noite ela voltou para os braços do Pai, e a gente celebrou junto, a gente pôde celebrar a volta, louvado seja Deus. Mas naquele mesmo culto, ontem, a gente ouviu um testemunho de um músico que estava aqui na igreja, que fazia parte das escalas, que num domingo de manhã não veio tocar. Sabe por que ele não veio tocar? Porque tinha tido uma overdose de cocaína e estava no hospital. Queridos, tem gente fora da casa do Pai, ou dos braços do Pai, dentro e fora da igreja. E o que a gente mais precisa é voltar para os braços do Pai. E nessa manhã eu vim aqui para conversar com você e dizer: olha, a hora de voltar para a casa do Pai, voltar para os braços do Pai, é agora. E a minha oração, se eu pudesse, eu não posso, mas se eu pudesse, eu abria a tua cabeça. É verdade. Se eu pudesse. Deus é tão bom, mas tão bom que Ele não abre a sua cabeça, Ele fala ao teu coração e te convida.